Existem obras que servem como vitrine em todo tipo de mídia, e no melhor sentido possível. Elas são um exemplo do quão impactantes foram para aquela indústria e muitas vezes são referenciadas como as melhores da mesma, como o Pet Sounds dos Beach Boys, o Poderoso Chefão do Coppola, o Senhor dos Anéis do Tolkien, ou o Rei Leão nos filmes de animação. Deu pra sentir o que eu quero dizer, né? O Rei Leão é uma daquelas obras que não precisam de apresentação. Você conhece ela, sabe da sua importância e com certeza deve ter sido marcado, ou pelo menos tem alguma memória dela de algum jeito. Ou não, vai saber. Você pode ser de São Raimundo das Mangabeiras, nem chegou fita cassete aí ainda. Mas é isso que eu queria averiguar. Muita gente elogia, várias pessoas têm carinho e todo mundo sabe da existência de O Rei Leão. Mas será que mesmo 30 anos depois ele continua tão importante assim? E mais, vocês sabiam que existe o segundo e o terceiro filme? Bom, é isso que veremos hoje. Antes de mais nada, não, quando eu falo das sequências, eu não tô falando sobre os live actions, e sim sobre o filme de 98 e o filme de 2004. Eu ainda me recuso a assistir essas duas coisas de 2019 e de 2024, que eu duvido que elas sejam boas. Porém, o primeiro filme de fato de 94, eu assisti ele com gosto. Eu tinha certeza se eu me encantaria pelo filme, que nem foi quando eu assisti pela primeira vez, mas felizmente ele alcançou as minhas expectativas. Eu meio que me sinto na obrigação de apresentar ele pra vocês, mesmo todo mundo conhecendo, então eu vou ser bem rápido. O Rei Leão conta a história de Simba, um leãozinho destinado a ser o próximo rei das terras do reino, que vive com Mufasa, que é o seu pai e o atual rei, e a sua mãe Sarabi, que é a atual rainha. Ele vive uma vida tranquila, ao menos até o dia que seu tio Scar tenta se tornar o próximo rei à força. E eu acho que todo o resto todo mundo já deve saber os acontecimentos de Core Salteado, mas ainda assim eu vou tentar não entrar muito em detalhes. Então eu acho que a primeira coisa que eu posso começar elogiando do filme é a beleza dele. Todos os enquadramentos são muito bonitos, engrandecendo muito a beleza da África e da vida animal, e eles são muito bem pensados, dando um ar de poético e grandioso pra tudo. Isso não deve ser por acaso, já que mesmo o roteiro sendo original, ele pegou várias inspirações de Hamlet, do Shakespeare, algumas histórias bíblicas, pelo que eu sei. Porém, eu suponho que não seja a mesma coisa, já que a Disney gosta de amaciar esses contos antigos, como a gente sabe. E pra ir mais fundo nesse tema de uma vez, vocês devem saber daquela polêmica do filme ser ou não uma cópia de Kimba, o Leão Branco, que é do Osamu Tezuka, que originalmente é um mangá de 1950 e depois virou um anime em 65. Então, o que eu acho de tudo isso, já que eu vou ficar rasgando seda pro filme? Olha, eu pessoalmente eu nunca li ou assisti Django Tantei, que é o nome da obra do Tezuka, mas eu não duvido que a Disney tenha sim pegado elementos do mangá do Tezuka e tenha se inspirado nele para criar o Rei Leão. Mas ao mesmo tempo, o Charlie Fink, que era o vice-presidente de assuntos criativos da Disney na época, e que é acreditado por ter sido a pessoa que sugeriu a ideia inicial do que viria a ser o Rei Leão, disse que ele pensou deles fazerem um Bambi na África, só que com leões. Ou seja, a própria Disney que tá reciclando uma ideia de um livro que eles já adaptaram nos cinemas, há 52 anos antes. Por isso, daria até para acusar o próprio Tezuka de ter copiado uma ideia de uma história que a Disney já tinha adaptado para o cinema para criar o Kimba, que foi o Bambi, já que é amplamente conhecido que o Osamu Tezuka tinha muita admiração pelo Walt Disney e de que tem uma história que ele teria assistido o Bambi mais de 80 vezes. Então eu acabo chegando à conclusão que, sim, provavelmente a Disney deve ter se inspirado em Kimba, mas não só em Kimba, em Bambi, em Hamlet, José do Egito, Moisés, para criar a história do Simba. Além de eu acreditar que provavelmente as histórias devem focar em pontos diferentes e que não devem ser a mesma coisa. Então eu acho que dá pra deixar esse ponto de lado e agora focar, já que a gente citou nele, falar do Simba. Ele é o nosso protagonista, como todo mundo sabe, e puta que pariu, como souberam construir bem ele. Todas as interações que ele tem com os outros são boas, tudo acaba sendo bem montado para criar a personalidade dele, como os conflitos que ele se mete, toda a confusão emocional que ele tem de onde ele é, quem ele é, para onde ele deve ir, de quem é a culpa das coisas que aconteceram no passado da vida dele. Sério, além dele ser super carismático, pois eu acho que não serviria tão bem um personagem bem feito, só que não desse para se identificar com ele, as angústias que ele passou. Ele não tem
tem pontas soltas, é tudo bem explicado. No máximo daria pra se exigir que ele tivesse mais cenas com a Nala, que é outra que é muito bem feita. Ela cumpre bem o papel dela, é divertida, carismática, encaixa bem pra ser o par amoroso do Simba. O pai do Simba, o Mufasa, ele sabe ser sábio, corajoso, amoroso e forte quando precisa ser, além dele ser dublado pelo Paulo Flores, que tem uma voz resplandecente. O Zazu é inconveniente quando precisa ser, mas pro azar da Nala e do Simba, mas ele é bem divertido. O Scar, nossa, que puta felicidade eu fiquei quando eu assisti e eu percebi que o Scar também é bem feito. É claro, a gente não sabe muito sobre o passado pra ele ser tão rancoroso do jeito que ele é e o porquê dele querer tanto poder. Além, é claro, da conveniência que seria se o Simba não existisse, assim ele poderia ser o próximo rei por ser o irmão do Mufasa. Contudo, se ele só queria o poder pelo poder, pra mim já foi suficientemente bem colocado. Ele é cruel, intimidador e desprezível do melhor jeito possível. Tá, eu acho que ficou esquisito, mas ele é cruel, intimidador, desprezível, assim como as ações que ele faz necessitavam que ele fosse. O Scar não é apenas o vilão da vez, ele tem uma presença, um fascínio que poucos vilões da Disney têm. E a música dele é o retrato do quão louco ele é e puta que pariu. Então se preparem, é impossível não falar das outras músicas e da trilha sonora como um todo. E elas são maravilhosas. Não é à toa, já que a trilha sonora foi composta simplesmente pelo Hans Zimmer, que depois chegou somente a fazer as do Gladiador, A Origem, Interestelar, então a trilha sonora não poderia estar em melhores mãos. Já as músicas que também não ficam para trás foram escritas pelo Tim Rice, que já havia trabalhado em Aladdin, e pelo Elton John. Com essa incrível dupla em parceria e com a nossa adaptação, ganhamos simplesmente O Ciclo Sem Fim, que proporciona uma das melhores aberturas da história do cinema, O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, que é super divertida. Se preparem que, como eu disse, é na medida do que precisava ser. A Hakuna Matata, que nos apresenta o Timão e o Pumba e também é super divertida. E por fim, Nessa Noite o Amor Chegou, que é linda. Não dá pra negar que a Disney era mestre em fazer músicas e selecionar muito bem quem trabalhava nelas. Todas as músicas ajudam a desenvolver a história e demonstrar o que os personagens estão sentindo e conduzindo muito bem as cenas entre os diálogos e elas. É impossível não demonstrar algum tipo de emoção ouvindo elas. Por fim, a história é perfeitamente bem planejada, redondinha, com arcos bem definidos e que não deixam a bola cair em momento algum. A única colocação que eu faço é que eu queria ter mais tempo para acompanhar esses personagens. Pelo menos 30 minutos a mais seria um deleite de se ver. Com isso, a Walt Disney Feature Animation arrecadou impensáveis 763 milhões de dólares e acabou se tornando a maior bilheteria dos filmes de animação, só sendo ultrapassados por Procurando Nemo lá em 2003. E é isso, eu realmente não vejo nenhum defeito nesse primeiro filme, então eu não vejo outra nota que eu possa dar pra ele sem ser o meu 10. É menina. Menina! Menina! Ai. Assim como todos os filmes do período da Renascença, o Rei Leão também, uma hora ou outra, acabaria ganhando a sua sequência direto para vídeo, pois a Disney estava conseguindo muito dinheiro com essa estratégia de produzir filmes de menor orçamento, mas que venderiam que nem água, dado que havia um grande público disposto a assistir essas sequências. Desta forma, depois de uma série de adiamentos, a gente teve o lançamento de O Rei Leão 2, O Reino de Simba, que embora a qualidade da animação seja questionável, não chega a doer nos olhos como as continuações que o Aladdin teve. O filme se passa agora no reinado de Simba e de Nala, com eles tendo uma filha chamada Kiara, que acaba se tornando amiga de um leãozinho chamado Kovu, filho de um possível envolvimento de uma leoa chamada Zira com o Scar, que não só teve ele, como outros dois irmãos, o Nuka e a Vitani. E como o próprio diretor disse, o rascunho final acabou gradualmente se tornando uma variação de Romeu e Julieta, ou da obra do Shakespeare, e infelizmente esse filme não é tão incrível como eu me lembrava. Tá, eu quero dizer que, não me entendam mal, eu gosto de como o Simba tá nesse filme, ele tem um amadurecimento visível e o jeito que ele cria a Kiara é um reflexo de como as coisas que aconteceram no filme anterior afetaram ele, já que ele se torna visivelmente mais preocupado e super protetor se comparado com a sua própria criação. É claro que o Mufasa e a Sarabi não eram desleixados com o próprio filho, mas ele ficou visivelmente afetado com o que aconteceu e tenta tomar mais cuidado, tornando ele uma pessoa um pouco difícil de lidar, e isso afetando na relação dele com a filha. Porém, esse não é ainda o ponto que me incomoda.
O Timão e o Pumba, eles estão bem qualquer coisa dessa vez, eles não incomodam, mas não são mais engraçados como no primeiro. A Kiara também é uma personagem muito sólida que fica nessa dualidade de não saber se segue os conselhos do pai passo a passo, já que dentro dela ela sabe que o pai tá cometendo um erro. E o Kovu, por mais que ele tenha ainda uma visão distorcida pela Zira das coisas que o Scar fez, ele percebe pelo pouco tempo que ele conviveu com a Kiara que tem alguma coisa de errado, e ele tenta se encontrar no meio desse caos, se vai seguir os passos que a mãe tá planejando, ou se ele vai acabar se juntando com a Kiara e tentar mudar essa situação. Entretanto, um dos pontos baixos desse segundo filme é justamente a relação dos dois. Eu ainda acho ela palatável, a forma de como eles se aproximaram e se apaixonaram, mas eu sinto que poderia ter sido um bocadinho melhor. E eu acho que não fui só eu que sinto isso, afinal o filme tem 2 músicas pra tentar convencer que eles estão se apaixonando. Contudo, eu acho que dava pra usar o tempo de uma dessas músicas pra justamente criar mais cenas deles juntos, pra construir esse casal, porque o Simba e a Nala conseguiram me convencer apenas com uma música. Então, por que a Kiara e o Kovu também não conseguiriam? Mas tá aí, pelo menos nesse quesito o filme não peca. As músicas são igualmente belíssimas. Como no primeiro filme, elas também servem para ajudar no desenvolvimento dos personagens, e felizmente elas não falham nisso. Obviamente eu acabei de falar que eu não vi a necessidade de ter 2 músicas pro romance dos dois, mas elas não são ruins, por mais que eu ache que elas não estão no mesmo nível que as outras músicas desse filme. E infelizmente o Hans Zimmer e o Elton John não participaram da concepção dessas músicas, mas pelas várias pessoas que trabalharam nelas, elas conseguiram fazer um ótimo trabalho. A Deixar Brotar, eu não me encantei de novo quando eu ouvi ela, mas a cada vez que eu ouço ela melhora e evidencia que colocaram bastante amor nela, assim como colocaram em Ciclo Sem Fim. Porém, eu acho que pra mim não ultrapassa. Música no Ar é inacreditável, pra mim ela conseguiu chegar aos pés de Se Preparem, pois ela consegue fazer muito bem um retrato do quão louca a Zira tá por vingança enquanto canta, e demonstra que aquela é a única saída que ela consegue enxergar pra se sentir satisfeita. Essa é uma das coisas maravilhosas que conseguiram fazer nessa continuação. A Zira, ela consegue ser uma vilã tão boa quanto o Scar, porém o Scar não tinha esse tom de insanidade que a Zira tem pra mim. Um de Nós é uma loucura de tão pesada e maravilhosa que ela é, quando todo mundo vira as costas pro Kovu, e é simplesmente chocante. E por fim, eu coloquei intencionalmente ela por último, Somos Um, que é uma conversa que o Simba tem com a Kiara sobre as suas preocupações e de como que ele gostaria que a filha lhe desse mais ouvido. Essa música é apenas a catarse do filme pra mim. É o momento mais emocionante e encantador que esse segundo filme consegue ser. Eu acho melhor eu nem continuar me estendendo, porque senão eu vou me pegar emocionado. Essa música realmente tem um brilho a mais. Olha que irônico, eu ia já me esquecendo. Já a Upend, eu não vou negar que ela é legalzinha, divertida, mas nada contra. Assim como o Meu Amor, que é a mesma coisa. Essas 2 músicas funcionam, são elas as músicas de amor do Kovu e da Kiara, mas eu não vou negar que elas não me pegam. E isso, infelizmente, me fez lembrar do ponto que mais me incomoda desse filme, que é a cena do Nuka. Eu não vou de novo entrar em detalhes, mas o problema é que a ideia da cena em si, eu entendo a necessidade, eu acho que ela deveria acontecer, porque ela traz muito peso pra história, porém, puta que pariu, foi fraquíssima. Será pra me deixar embasbacado ou só sentido pelo que aconteceu, pois é um momento de virada da história? O filme falhou muito, mas muito. A execução foi uma merda. Eu achei mais cômico do que emocionante, e isso me pega. Eu sei que foi um momento emocionante, foi pra se levar a sério, mas eu só achei tosco, isso faz o filme descer uns degraus comigo. E isso, infelizmente, nem eu queria que isso acontecesse. E isso, junto com o romance do Kovu e da Kiara não serem tão bons, me fizeram dar um 7,5. Eu ainda gostei bastante, eu tenho muito carinho sobre esse filme, eu acho o final muito bom, condizente com o que a sequência estava se propondo, em perfeita harmonia com o que o Simba prega no Somos Um, mas que justamente ele acaba se contradizendo, porque ele é cabeça dura demais pra entender e enxergar uma mudança. Mas esses pontos que eu não gostei, infelizmente me pegaram muito. E o subtítulo do filme em inglês é muito bom. Eles usaram o Orgulho de Simba ao invés de o Reino de Simba. Mas de qualquer forma eu também acho que o nosso se encaixa, mas eu gostaria de ressaltar que o inglês tem um toque diferente do nosso.
Bom, a Disney não estava enganada com o sucesso que essa continuação faria, ela simplesmente arrecadou 464 milhões de dólares só em DVD, lembrando que ela não saiu em cinema, resultando em mais uma sequência alguns anos mais tarde. O Rei Leão 3, Hakuna Matata, ou em inglês, O Rei Leão 1,5, porque esse terceiro filme se passa durante os acontecimentos do primeiro, só que com a perspectiva do Timão e do Pumba, mostrando como eles se conheceram e como eles descobriram a filosofia do Hakuna Matata. Eu não tenho muito a comentar sobre esse último filme, por mais que eu ache ele bem divertido, melhor animado do que o segundo filme, e a dinâmica do Timão e do Pumba voltou a melhorar, mas eu simplesmente não dei uma risada, uma risadinha, uma risadela, nada. Eu me senti um pouco como um velho chato enquanto eu assistia, porque de algum jeito eu não ri de nada, mesmo ele se esforçando muito. No final eu acho um filme competente e novamente as músicas são boas, mesmo sendo tão poucas, principalmente o É Isso Aí, que foi composta pelo Tim Rice e o Elton John, mas o filme não é nada demais, por mais que ele tenha uma proposta interessante, ele é uma nota 7. Enfim, é isso. O filme não vendeu tão bem pela política idiota que a Disney tinha de rapidamente tirar os filmes das lojas, então ele só gerou 55 milhões de dólares de receita. Mas se teve um filme bom que superou as expectativas de bilheteria, esse foi o Deu a Louca na Chapeuzinho, que é super divertido e eu recomendo muito vocês darem a olhada na review que eu fiz dele. É isso, pessoal, chegamos no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então eu acho que foi isso. Bom, tchau, galera. Que nojo! Gostou de buceta?